Professora Silvia já pediu para entrar. Eita, mulher maravilhosa. Outra coisa é morar em Ai, meu Brasília. Deus! Outra coisa é morar em Somos Brasília. maravilhosas? Você mora em Brasília, tem essa cutis aí incrível. Então, assim, outra coisa é morar em Brasília, não é? Com esse clima. Minha querida, que felicidade estar lhe encontrando novamente. Assim, Estamos né? aqui mais uma Assim, vez, estar lhe encontrando assim, né? Porque dividindo antes, espaço. para quem não sabe, a professora Juliana é minha orientadora, não é? Orientadora. Então, ela Ai, meu Deus, que honra. me auxiliou aí no processo da dissertação do mestrado. Então, para mim foi uma grata surpresa, um presente, mais um presente, né? A pandemia está nos trazendo aí, logicamente, dores, mas como tudo na vida, os ônus e os bônus. Então, você, minha querida amiga, é um dos presentes que a pandemia trouxe, né? A oportunidade de poder lhe conhecer, de aprender com você. E Ascara, minha querida, um beijo. De poder lhe conhecer, mesmo que virtualmente, né? E quem sabe a gente vai se conhecer presencialmente, depois que tudo Não, com isso certeza, passar. amiga. Eu nem te contei, Mas, mas a minha vacina vai ser esse final de semana. Então, assim, minha vacina vai ser esse final de semana. Então, a gente vai se encontrar em que breve. bênção, que bênção. Pois A fico muito feliz. responsabilidade minha aqui, publicamente, agora é grande, porque você disse que eu fui sua orientadora, e como é que a pessoa consegue orientar uma mente brilhante dessa, né? Nada. Você me deu Eu muitas só. luzes. É justamente até isso que nós vamos estar conversando aqui, não é? Porque esse papel aí importantíssimo que você tem de pesquisadora, quase uma PI, né? Uma pesquisadora institucional. Então, com esse papel, com esse seu conhecimento, essa sua técnica, conhecimento, logicamente você me ajudou e muito. Então, eu sou muito Muito grata, né, ter lhe honrada. conhecido nesse processo aí da dissertação do mestrado. É o segundo mestrado, você sabe, não é, que eu estou aí na luta, 8 anos depois, né? Agora, finalmente, vou estar defendendo esse título de mestre e, logicamente, você tem a sua contribuição nesse processo. Então, eu lhe sou muito grata e publicamente quero também lhe agradecer, não é? Por essa Fico muito ajuda que honrada. você me deu, de tudo, né? De indicações de material, de correção, de exemplificações, de seguir linhas. Nem sempre a gente acertava a mesma linha da professora Cecília, né? Mas a gente ia numa linha, né? A gente queria muito que ela fosse na mesma, mas, enfim, aprendi muito mesmo com você nesse 1 ano de mestrado, né? Então, aprendi muito com você e espero continuar aprendendo mais ainda. Estou aí muito Eu feliz fico. de ver minha família, minhas amigas, meus alunos, meus colegas também. Basílio, que é um outro colega virtual que eu conheci aí nessas lives do Trabalho Notável, um advogado aí que está se destacando muito. Já lhe indico para você convidá-lo aí para conversar. Então, Sinta-se convidado, Basílio. temos Sinta-se aqui, convidado. quero agradecer também a presença de todos aí que eu estou vendo falando comigo, não é? Minha família é minha base, a Brena, nossa orientanda, né? Te divido a É, Brena. nossa. Todo mundo é um ciúme danado com esta Brena, né? Eu disse para ela ontem, eu disse, Brena, olha, deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu cheguei primeiro, né? Então, eu tenho que ter alguma preferência, né? Nessa confusão Na fila toda, do pão. nessa fila do pão aí, eu cheguei primeiro. Então, eu tenho que ter aí uma preferência sobre
algo, viu? Então, me coloque aí com algum destaque. Acho que agora a gente já tem uma quantidade bacana, né, professora? Vamos aqui falar um pouquinho. Eu queria. Hoje, gente, a honra é toda, né, da recepção da professora Silvia aqui. Eu só queria esclarecer um pouco qual foi a intenção quando eu estabeleci essa série de lives. Muitas pessoas me perguntam, me dá uma ideia sobre tema, né? E como é que eu estudo, o que eu escrevo? E eu acho que isso é um assunto muito delicado para eu simplesmente fazer uma postagem ou fazer isso via stores, ou então eu colocar de uma forma simplória, né, esse assunto em mesa. Então eu pensei, por que não criar uma série em que eu pudesse chamar convidados especiais, né, e que possam falar sobre determinadas temáticas, inclusive melhor do que eu, né? E eu tenho a honra de trazer hoje a professora Silvia para inaugurar a série, né? Temas de pesquisa em direito. E nós elegemos o direito do trabalho, obviamente, porque além de ser a seara dela, eu tenho sentido que a pandemia ela tem trazido novas perspectivas para as temáticas, né? Então, assim, primeiro, os grandes convidados dessa live, as pessoas que realmente vão se sentir abraçadas e abarcadas por essa live, são pessoas que querem pesquisar temáticas em direito do trabalho. Mas pessoas que também precisam se atualizar, né, em direito do trabalho. Essa live também vai ser muito útil. E quando eu penso em tema de pesquisa, eu sempre digo, você precisa pensar em algo que você ame. Então, eu parto do pressuposto que pessoas que estão aqui nos assistindo, professora, são pessoas que se identificam com o direito do trabalho, né? Não basta só identificar um tema. Você precisa fazer um recorte dentro desse tema para que você delimite a sua pesquisa e não saia, né, escrevendo que nem uma pessoa maluca. Escrita científica não é escrita de uma vinheta de jornal, não é uma ficção, né? A escrita científica, ela precisa ter um planejamento de começo, meio e fim, e a delimitação temática passa por esse planejamento e a reflexão passa pela delimitação. Então, hoje, a minha ideia é que a gente revisite alguns pontos dentro do direito do trabalho, né, que precisam ser rediscutidos por conta do nosso novo normal, né, que ainda não sabemos nem qual vai ser, porque estamos ainda em processo de pandemia. Então, professora, eu queria lhe passar a palavra, né? Fique à vontade para discutir institutos que você entende que são absolutamente necessários nesse nosso novo contexto. E o show é seu. O show é nosso, foi o que eu disse para você. Nós vamos aqui, não é, dividir esse espaço, porque conforme eu coloquei, né, há pouco, será que eu consigo fixar? Não, consigo não. Achei que eu conseguisse fixar. Eu ainda vou aprender essa ferramenta. Não, a gente digita e depois aposta e Pixel, aí né? segura e fixa. E ele fixa assim como eu não consigo. Então, eu até eu acho bonitinho a Juliana, como a gente conviveu muito, né, nesse ano aí da minha dissertação. Então, nós conversamos bastante sobre, logicamente, direito do trabalho, né? E posso dizer até que iniciou aí um doutorado, né, também, Juliana? Sim. E um dos temas que acredito que você apresentou no Comped foi também sobre um pé do direito do trabalho, salvo engano, né? Sim. Então, ela está falando aqui, né, da minha referência, mas ela tem todo o know-how, gabarito aí, competência. Você parecia eu falando, né? Nós estamos aqui vivendo ainda a pandemia e, logicamente, a pandemia afetou afetou nossas vidas de forma totalmente impactante,
gerando aí diversas crises e, consequentemente, fazendo com que o direito precisasse se modificar. E com o direito do trabalho não foi diferente, não é? O direito que estuda aí as relações entre trabalhadores e os seus tomadores de serviço, dentro de uma amplitude, não é, geral. E dentro dessa linha, não é, de estudo, obviamente ele tem que procurar focar-se, né, dentro dos seus objetivos, que seria justamente voltar um olhar para aquele que é tido como a parte hipossuficiente nessa relação. Obviamente, respeitando a interdisciplinariedade existente do direito do trabalho com os outros ramos do direito, empresarial, tributário, previdenciário, né, constitucional, administrativo, direitos humanos, tudo, né? O bom é que o direito do trabalho ele se liga a tudo. E aí chegamos nesse momento pandêmico e estamos aqui vivendo uma nova relação, não é? Essa relação que nós estamos agora aqui não é uma relação de trabalho, porque nós estamos aqui numa condição de prazer, não é? Mas essa relação que nós hoje nos encontramos aqui, que é basicamente com a utilização de equipamentos, não é? De uso telemático, por assim dizer, puxa, né, uma temática aí do direito do trabalho que veio com muita força agora na pandemia, que foi justamente esse trabalho home office, né, e também o trabalho remoto, né, porque nós vamos também ter aspectos de diferenciação. Então, esse, para mim, seria o primeiro tema que a gente poderia estar dialogando a título de pesquisa. Coincidentemente, ainda há pouco, professora, vou lhe chamar de Juliana, viu? Coincidentemente, claro. Juliana, poucos minutos antes de entrar aqui na live, uma colega, né, uma amiga, aliás, veio falar comigo para convidar para participar para escrevermos, né, um artigo para um congresso internacional. E aí, assim, a gente já caminha justamente dentro do que você acabou de colocar, sobre o que nós vamos escrever. Nós temos diversos pontos, né? Nós temos diversas ideias aí para poder processar. E essa, para mim, agora, nesse momento pandêmico, o tema que ainda precisa ser discutido, porque nós estamos vivendo esse momento. E como nós estamos vivendo ainda esse momento, nós ainda estamos vivenciando os efeitos. Que ilustre, professor Fabiano, trabalho notável, um dos mais novos integrantes do projeto Trabalho em Debate. Muito me honra estar aqui, né? Aliás, Trabalho Notável tem duas grandes sumidades do direito do trabalho, conhecidos até como Quarteto Trabalhista. Então, professor Fabiano, eu lhe saúdo aqui, né, pela honrosa presença aqui na nossa live. Então, essa temática aí do trabalho remoto, do home office, para mim, levanta um grande ponto de discussão por conta justamente dessas situações, né? Porque ela traz diversas bifurcações que a gente pode estar trabalhando. Uma delas, e aí eu quero que você, logicamente, comente, participe, para que não fique também um monólogo, e eu gostaria também que quem está aqui conosco, né, a ilustre presença também da minha amada mãezinha, te amo, né, e todos os meus demais amigos aí. Então, eu gostaria que vocês participassem, mas aí perceba, no trabalho remoto, a gente tem os diversos pontos a serem trazidos, entre eles o controle relacional dessa jornada, se ela acontece efetivamente, como ela poderia ser processada, esse controle específico,
como diferenciar o que seria o tempo à disposição, e aí nós chamaríamos a possibilidade ou não da desconexão que é necessária, não é? Fantástico, professora. Esse direito, ele agora está com tudo, né? Assim, Pois é. direito à desconexão, né? Então, aí a gente precisa, e tudo isso está ligado somente a esse primeiro aspecto, né? A desconexão, que aí afeta todos nós. Estamos nos desconectando ou não? Aí eu chamo para a gente, eu, você, mulheres, não é? Você, mãe de, né? O Theo pequeno, criança pequena, que tem uma série de exigências e que você se Isso. desdobra entre a sua atividade de ser profissional, não é? E de ser mãe, de ser esposa, de ser a dona de casa. Então, é um outro aspecto também relacional aí do trabalho home office, né? Então seria assim, um bom tema de estudo seria a condição feminina, né? Sim, A condição feminina no trabalho remoto, né? pois é, os efeitos, e aí você que teria mais como trazer esses recortes, é, não sei, de pesquisas quanti-qualitativas, estabelecendo períodos de tempo, número de pessoas, idade a serem visibilizadas para poder Sim. ser elaborado aí, quem sabe até um questionário para se responder. Outro dia eu postei um livro, eu postei naquelas dicas que nós damos, mulheres Uhum. não são chatas, mulheres estão exaustas. Então, assim, nós estamos exaustas realmente. Então, dentro dessa linha de pesquisa, por exemplo, na condição feminina, até que ponto, não é? Como nós estamos no mercado de trabalho, como nós estamos nos nossos relacionamentos, né? E aí, quando eu digo relacionamentos, eu falo relacionamentos interpessoais, conosco Sim. mesmo também, não é? Porque existe um outro aspecto também ligado aqui a essa nossa atividade home office, que é o adoecimento, não é? Eu mesma Síndrome tenho de Burnout. exatamente o burnout, não é? Que pode se transformar em aspectos aí, ansiedade, depressão, a síndrome de pânico. Então, Eu todas confesso que eu essas. fui vítima, professora, dessa. Pois No é, começo eu tive muita dificuldade de administrar, né? Assim, as minhas questões profissionais com as minhas demandas domésticas e maternas, né? E eu me lembro que eu digo assim, eu vou fazer uma pesquisa na metodologia pesquisação, para eu mesma participar dentro da minha pesquisa, ser um sujeito da minha pesquisa, eu né? gostaria, porque eu também estou nesse mesmo processo, né? Eu estou nesse mesmo processo. E quando a gente fala disso, né? Então, isso. E aí, Juliana, eu penso que esses pontos iniciais, não é? Só iniciais do que nós pontuamos, Sim, são deveras importantes no sentido de externar e aclarar até para a sociedade como um todo, e por que não dizer para formar norma jurídica, porque assim, sim. quando nós estamos falando do adoecimento que permeia aí a relação de trabalho não saudável, então nós podemos nos deparar com diversas outras situações, a própria discriminação no ambiente do trabalho, né, gerada em relação também à condição Perfeito. feminina, né? E aí, até que ponto isso é respeitado? Qual o liame aí que vai separar essa linha aí do tempo de identificação? Então, esses aspectos eu entendo que eles são necessários ser trabalhados para que a gente possa amanhã, aliás, para que amanhã
não possa Isso. mais acontecer o que acontece conosco hoje, não é? Para que pessoas Eu queria não fazer possam. uma pontuação aí sobre o que você falou, que assim, você tem trouxe aí a temática e eu fico pensando aqui no mecanismo da pesquisa, né? Eu e meu cérebro. Eu penso que, inclusive, a gente conseguir comparar o antes e o agora, né? Assim, como é que era o antes. No caso do teletrabalho, era um instituto em construção, né? Nós víamos construindo. Isso em todos os ambientes, inclusive na administração pública, que eu, como servidor, eu sei como havia uma resistência terrível em relação ao teletrabalho, né? E como havia uma idealização. E aí hoje a gente foi obrigado a construir um instituto na base da prática. Então, aconteceu a realidade e agora nós vamos nos preocupar com a normatização dessa realidade, né? Então, assim, os caminhos estão sendo um pouco invertidos. Então, será que eu não poderia, por exemplo, não seria interessante eu fazer um comparativo, né? Antes da pandemia, como estava, em que pé estava esse teletrabalho, né? E o que que ele se tornou? Qual era a nossa expectativa antes dele acontecer e o que que se tornou real, né? E com relação à condição feminina, assim, eu sempre me tenho como o foco porque eu experimentei isso. Então, assim, eu tinha uma idealização em relação ao teletrabalho, né? Tipo, nossa, é tudo, é maravilhoso. Não é. Existem outros. Eu não sabia que existia esse direito. O direito de não estar disponível. O direito de não estar disponível. E aí eu acho que caberia uma pontuação nesse sentido. É, como foi que você falou? A Você falou desconexão. aí da desconexão. Esse direito, quando eu descobri isso, parecia para mim uma coisa do outro mundo, porque como eu não tinha estudado de teletrabalho a fundo, talvez eu não tivesse noção sobre isso. Mas isso é uma temática perfeita de pesquisa. Pois é. Então, até que ponto isso está efetivamente organizado, não é? Nas nossas relações trabalhistas? Até que ponto e até onde vai esse poder diretivo do empregador, não é? Porque é o empregador que ele regula a relação contratual, né, trazendo as normas da relação, e aí, obviamente, ele vai estabelecer a jornada de trabalho, o que, obviamente, também era para ser transposta a jornada de trabalho que esse empregado tinha, não é? Quando da presencialidade, era para ele ir para a condição remota e ele regulando a relação, quer dizer, ditando as normas, fiscalizaria essa relação e verificando que ela não está sendo cumprida de acordo com o que está previsto na norma jurídica, é a possibilidade do disciplinamento, da punição. Só que o que nós nos deparamos, o que na realidade acontece, são os excessos partindo da própria figura do empregador na relação contratual. Outro dia eu estava conversando com uns colegas juízes, né? E aí eu gosto também de conversar com eles, porque o juiz ele é efetivamente o aplicador da legislação. E uma Exato. vez, numa audiência, né, estava sendo discutido esse negócio de horas extras, né, se seriam cabíveis ou não as horas extraordinárias, que para quem não é do direito, seria justamente aquele pagamento a mais do trabalho realizado além da jornada de trabalho. E aí foi dito, estava sendo trabalhado, isso antes da pandemia, o fato de mensagens, né? Mensagens, e-mails, e o empregador dizendo assim, não, mas eu mandei para ele responder no horário de trabalho. Aí o juiz falou assim,
para que você mandou, então, antes do horário? Não é? Então, assim, porque o empregado, ele naturalmente, ele processa que ele tem que atender. Se o seu empregador está demandando ali a ele, não importa se o expediente encerrou às 18 horas e já são 22 horas, 22h30, 22h40, ou se é um sábado, dia de não trabalho, um feriado, mas ele está sendo demandado, um lembrete de um relatório, um prazo, algo assim, mas se ele está sendo demandado, qual é a percepção dele? Que ele tem que dar um feedback. E aí, cadê o direito à desconexão? Não é? Cadê de você não ter que ficar ligado nesse aparelhinho que nós estamos aqui, não é? 24 A gente horas. está de sobreaviso, né? Exatamente. E aí o sobreaviso, ele tem uma regulação absolutamente especial. Exatamente, Né? que é a prontidão. Ao mesmo tempo que a gente não recebe, por isso a gente está em sobreaviso, né? Então, assim, eu penso que se eu pudesse traduzir essa nossa discussão, esse nosso momento aqui, em uma temática de pesquisa, eu acredito que eu indicaria como uma revisitação dos poderes diretivos do empregador, né? A Já é um partir outro desse tema, direito. né? Já é um outro Sim, tema que sim, você pensou aí. exatamente. Foi outra coisa. Eu acho que a gente precisa fazer essa nova visita, né? A partir dessa realidade do teletrabalho. Quais são os limites desse poder diretivo, né? Dentro dessa realidade do teletrabalho e das tecnologias que estão à nossa disposição, né? Deve ser, aliás, é absolutamente constrangedor receber uma mensagem via WhatsApp, por exemplo, né? Visualizar outras mensagens e não responder a do seu chefe. Isso já aconteceu comigo. Pois é. E aí, Né? Juliana, lembra um outro aspecto que eu vi também alguns colegas professores aí entrando, ou advogados mesmo, ou mesmo na própria relação de trabalho, me lembra um outro aspecto, que é o fato de que, como nós estamos vivendo esse momento pandêmico, aí, tipo, um horário desse, que seria um horário que já não estaríamos mais trabalhando e, e estaríamos aí já nos nossos momentos de descanso, de socialização com a família, e aí, de repente, você está conversando comigo, não é? Nós estamos num bate-papo pelo WhatsApp, nós duas online, conversando altos papos, não é? Mas estamos plugadas, só que não estamos trabalhando. Estamos conversando, né? Ou então Sim. você está falando com sua mãe, ou com a Alice, né? Ou com a Virna, enfim. E aí, de repente, os nossos empregadores que nos veem, né? Online, no final de semana, ou no feriado. Não, mas ela está Ou 10 horas da online. noite. Ou 10 horas da noite. Exato. Mas ela está online. E aí manda aquela mensagem. E aí, logicamente, você se sente na obrigação de responder. Não é? Então, assim, mas na realidade você está em outra demanda pessoal, particular. Não é? Então, você não está ali. O fato de você estar online não está querendo dizer que você está disponível para trabalhar, né? Você está online porque você está online e ponto. Isso. E aí eu vou aproveitar esse gancho, né? E vou falar sobre uma categoria que merece aqui ser lembrada nessa discussão, que é a categoria dos professores, né? Como é que eu digo? Chefia imediata e imediata, né? Porque ele precisa atender a clientela, entre aspas, que é o aluno, e ele precisa atender o empregador dele, que é a instituição a qual ele se vincula.
E eu tenho visto, assim, quando a gente falou de adoecimento, eu tenho visto professores cada vez mais doentes, né? Nesse processo de ensino à distância, né? Por uma obrigação de ser à distância. Eu queria fazer uma pausa aqui, mas uma homenagem aos professores, porque eu já fui professora universitária, hoje o meu ensino ele é bem dirigido, né? Mas assim, eu já fui, e eu acho que tem pouca coisa que satisfaça mais um professor do que o contato dele com o seu aluno, contato humano, né? Assim, aquele contato, aquele calor mesmo ali da presença. Então, assim, não bastasse isso que foi perdido pela categoria, foi imposto um regime, né, que não estávamos preparados para receber. E aí, onde Perfeito, ele passa a palavra, professor? perfeito. Eu agradeço aí. E aí eu já quero adiantar, né, que esse é justamente o tema da minha dissertação do mestrado, né? O Por isso que adoecimento, eu dei essa puxadinha. é, o adoecimento dos professores de instituições de ensino superior privados. Então, sim, né, um ponto muito importante que precisa ser debatido, já era objeto de pesquisa antes da pandemia. O que a pandemia fez com os professores, logicamente, como professora, sei que os alunos também sofreram e sofrem. Também a nossa querida Brena, nossa orientanda, né? Divido Isso. ela com vocês. Mas, enfim, os alunos sofrem também com a pandemia, mas nós sofremos, porque assim, realmente da noite para o dia, nós tivemos que nos adequar a uma nova realidade. Poucos professores, eu, por exemplo, assim, eu já era um pouco virtual, né? Eu já estava mais ou menos dentro dessa linha aí, né, de estar trabalhando com esse tipo de linguagem, com esse tipo de mídia. Mas eu sou uma professora ainda antiga, eu me considero, né? Eu vou me atualizar aí com a Veste Consultoria, né? Mas eu me Ah, considero é. ainda, pois é, mas eu me considero ainda Nós todos. uma professora ainda conteudista, né? Assim, então, com todas essas novas tecnologias e tudo, nós tivemos que sair, né? É, de uma zona de conforto, por assim dizer, e nos adequarmos, né? Da noite para o dia para uma realidade virtual, né? Uma realidade aí onde nós precisamos conhecer diversos tipos de aplicativos, Google Meets, A Teams. Samara está falando aqui que na rede pública esse é um problema também para os professores, né? Aliás, eu acho que pior, porque eu penso que na rede pública a gente tem um problema do acesso do aluno à, à mídia, né? Assim, aos instrumentos digitais. Então, eu acho que se você for da rede pública, Samara, eu queria fazer aqui minha reverência para você, porque realmente eu acho uma tarefa. Ser professor é muito nobre, mas ser da rede pública é fantástico, né, professora? Assim, na condição de ensino fundamental, ensino médio. Ensino superior, eu acho que isso fica mais tranquilo, porque nós estamos lidando com adultos, né? Mas com o ensino infantil e ensino fundamental e o ensino médio é bem complicado. Isso, do aluno também, claro. Desculpa, Pois professora, é. eu tive que fazer essa pontuação, porque Não, homenagem mas à com professora é homenagem à certeza. professora. E se a gente for trazer aqui para a realidade do Nordeste, que você conhece, não é, Juliana? Com A certeza. condição de precarização é imensa, não é? É díspare a possibilidade de acompanhamento dos alunos quanto à condição das aulas remotas. Aí vem o outro ponto que está sendo discutido agora, né? Que seria hoje mesmo, aqui nos noticiários aqui do Piauí, está a notícia do retorno às aulas presenciais. Só que
né? Aqui, pelo menos, aqui no Piauí, os professores ainda não tomaram a segunda dose, né? Você aí, por exemplo, vai tomar a sua primeira dose, ou então pode ser que seja a dose única, né? Dependendo da vacina. Os professores ainda não tomaram a segunda dose. Acredito eu que a grande maioria dos professores vão tomar somente no final de agosto para início de setembro. E pela linha etária de classificação aí de vacinação, os alunos tendenciarão ser vacinados aí dentro de uma imunização. Há que se considerar a imunização as duas doses, creio eu, não é assim, pela minha visão, lá para novembro, né? Então, a finalização desse processo. E aí, como voltarmos à presencialidade? E aí, já que você falou do ensino público, você puxou aí por conta da professora Samara, o ensino público, que é precário até da própria condição de higienização, porque as escolas particulares, elas montam um protocolo caríssimo, diga por sinal, né? O protocolo que é exigido para o retorno à presencialidade. Mas e aí como fica a logística relacionada ao retorno da presencialidade do ensino público sem que exista este mesmo protocolo? Então, esses aspectos, eles precisam ser efetivamente trabalhados. E, gente, assim, também que fique claro que nós estamos colocando aqui tecnicamente, viu? Nós não Sim, estamos nos posicionando. polemizando, não é? Não, e inclusive assim, a minha proposta aqui é que a cada fim dos seus comentários eu consiga extrair, né, pontuar de forma expressa para aquele estudante que está na graduação ou então está na especialização e está com uma dúvida em relação a como proceder. Eu vejo aí claramente no seu discurso um trabalho que consegue identificar ou discutir um conflito entre dois direitos garantidos constitucionalmente, que é o direito à educação, né, e o direito à saúde e à vida do professor. Então, assim, a gente tem um conflito aí que precisa ser discutido, né, e ponderado, né, na prática, e cabe um grande trabalho sobre Isso isso, é. né? E aí, Juliana, eu quero até fazer essas ponderações, que foi a chamada que eu fiz lá no meu Insta, que era relacional, não apenas assim. Tudo que nós estamos pontuando aqui, eles não são objetos de pesquisa, pelo menos na minha humilde opinião, apenas assim, a título de graduação. São pesquisas que poderão ser desenvolvidas mesmo a título, penso eu, não é? Até porque nós estamos ainda dentro desse processo de doutorado, não é? Com Entrando aí certeza. uma doutora aí, ó, a professora Adriana Ferro. Então, a nível Seja de bem-vinda, doutorado. professora. Então, assim, a Sim, gente tem muitas questões, muitas interrogações a serem dialogadas, a sim. serem, não é, pesquisadas quanto a essas relações, a essas novas formas de relações jurídicas. Como que elas serão regulamentadas de uma forma a resguardar os lados que permeiam esta relação. Eu fui convidada para uma entrevista, e aí, como boa pesquisadora que aprendo com você, não é? Eu fui convidada para uma entrevista numa rádio local aqui em Teresina para falar sobre um projeto de lei que está entrando aí para a reforma tributária para extinguir o fim do Vale Refeição e, consequentemente, do Vale Alimentação. E, assim, a proposta para a reforma tributária seria porque esse benefício ele traz nele uma isenção tributária a nível de imposto de renda. Só que, quer dizer, o empregador ele não é obrigado a aderir ao benefício dos
auxílios, não é? Do Vale Refeição ou do Vale Alimentação. Ele não é obrigado. Existe um programa do governo chamado PAT, né? Que é Programa de Alimentação ao Trabalhador, e que fomenta uma possibilidade de isenção fiscal. Aqui iria acontecer dessa forma, né? Ele faz a adesão, concede o benefício aos seus trabalhadores, o que logicamente é bom, porque é um benefício alimentar, considerando que nós estamos no Brasil, que é um local que tem baixo índice nutricional, ou um aspecto aí de uma interdisciplinariedade, né? Então, Sim. tem um baixo índice nutricional, então o empregador conceder esse benefício, aí ele concedendo, ele pode ter essa isenção tributária, e o governo, na reforma, buscando mecanismos de aumentar a tributação, entendeu que o melhor seria acabar com esse programa. Não é? Só que assim, qual é o meu lado? Né? Qual é a minha ponderação? Logicamente que é uma ponderação minha, e o bom da gente ser estudioso é porque a gente tem um olhar e acata o olhar do outro, não é? Que para mim há perdas para todos, não é? Existe a perda para o trabalhador, logicamente, porque ele tem um auxílio em relação à alimentação dele, um auxílio que de repente talvez seja até o de maior peso, por assim dizer, considerando logicamente as condições socioeconômicas dos brasileiros. Aí perde-se o empregador, porque ele vai deixar de ter isenção tributária e vai ter mais um peso de tributo, ou ele vai deixar de fazer isso daí, não vai ter, vai continuar com a carga tributária dele, e perde a economia, porque, gente, isso movimenta o país. Se eu tenho um vale refeição que eu posso estar comprando em restaurantes, ou vale alimentação, Vale que eu qualquer posso coisa, estar... amiga. Dinheiro na mão de uma pessoa, Dinheiro ela movimenta a economia, roda, né? roda. Então, olha aí, ó, o dinheiro que está sendo tirado da rotatividade. Então, assim, eu não sei por que eles não colocam pessoas como nós, não é? Para poder discutir esses processos, né? Eu gostaria Porque muito de me candidatar, porque eu não sei de onde eles tiram essas ideias, não é? Porque deveriam nos contratar. Porque com assim, certeza, eu amiga. não entendo. Eu não entendo de onde se tira uma ideia onde todos estão perdendo. Aonde que está o ganho aí nesta situação? Logicamente que assim é um primeiro olhar meu. Por isso que é bom a gente refletir, né? E criticamente sobre a situação para podermos tentar contextualizar, né, do que se trata ali a sistemática. E aí, olha, essa é uma situação recente, né? É uma proposta nova que ainda está em discussão, mas que é um movimento aí, uma leitura caminhando aí do direito do trabalho também, com outros ramos do direito. Eu me lembro que, assim, eu vou fazer um saudosismo aqui agora. O primeiro grande seminário que eu fiz dentro da faculdade, que meu curso de graduação, eu pensei assim, caramba, nasci para isso. Assim, a sementinha do professor que nasceu ali em mim foi exatamente um seminário sobre flexibilização das normas trabalhistas, Oi. né? E aí, assim, é um movimento que sempre vai ser um grande tema de pesquisa, né? E sempre vai precisar de um corte, né? E nesse momento aí, o que você trouxe para a gente foi exatamente nada mais, nada menos do que mais um movimento em direção, né? Ao contrário, a gente precisa fazer sempre um resgate, claro, um resgate reflexivo, com argumentos, com embasamento, né? Que isso é que é a pesquisa, mas um resgate no sentido de que a gente traga a reflexão de qual é o papel do Estado
né, nessa questão. Porque parece que o direito do trabalho, se a gente está falando aqui sobre tema de pesquisa, ele fica um instituto plenamente dividido entre a economia, né, como locus de regulação, e o Estado. Então, assim, há sempre esse embate, né, entre um e outro. E eu acho que, assim, quem se propõe a estudar direito do trabalho e não passa por essa discussão, está perdendo um grande campo de pesquisa, né? Juliana, se eu te disser que eu estava até agora com o fone de ouvido no ouvido e você está plugado no celular, coisas de Silvia. Olha, agora que eu vi, vou te dizer. Não, mas é verdade, Juliana. Assim, parece que o direito do trabalho ele briga, não é, com o direito econômico, com o empresarial, como se fossem distintos, né? E como se não tivesse uma condição de linearidade, não é? E de somatização. E aí, quando você estava falando, me veio assim também à cabeça, quando se trata aí de pesquisar, que poderiam ser pesquisados mesmo dentro do que eu falei, né, dessa proposta aí, de até de ser visto dados, né, dados específicos, quantas empresas são beneficiadas com o programa, quantos trabalhadores estariam alcançados, e qual o recorte que isso traria na economia do país, enfim, não é? Uma série de situações que precisam ser trabalhadas. E aí hoje eu ia postar, mas terminou não dando tempo, né? Você sabe bem o que é isso, mas é uma notícia da Argentina, né? Que a Argentina passou a considerar o cuidado materno como trabalho, Argentina. garantindo direito à aposentadoria de 155 mil mulheres. Aí, Gente, isso ó, é lindo. pois é, olha aí, o direito do trabalho no mundo. O que é que você me diz disso E assim, a daí? gente estabelecer esse diálogo, né, assim, do direito do trabalho com a condição feminina, eu acho que sempre vai ser uma super pesquisa e a gente consegue levar até o doutorado mesmo, viu, amiga? Eu acho que assim, sempre é uma questão, né, que a gente tem que. Aí eu poderia falar muitas coisas. Eu poderia falar sobre a questão do não alcance de mulheres em cargos, né? Eu poderia falar, fazer uma pesquisa assim, acho que um dia a gente pode fazer uma live nós duas, Sim, misturando metodologia de pesquisa com direito do trabalho, né? Como é que a gente poderia trabalhar normas e perfeito. números um projeto para frente aí. E aí eu queria chegar num ponto, porque você falou do dever do, assim, da tarefa do cuidado, né? Eu queria falar numa categoria que ficou extremamente vulnerabilizada durante esse processo de pandemia, que foi a categoria doméstica. Né? Eu também não Sim, posso deixar de falar sobre o direito da doméstica, né? Quantas mulheres, né, ficaram desempregadas, né? Quantas famílias aderiram a essa suspensão de contrato que foi permitida pelo governo? O que que isso, na verdade, causou, né, em termos de informalidade e tudo mais? Então, assim, eu acho que esse também é um campo que pode ser bastante explorado. E aí eu queria um pouquinho do seu brilho aqui nessa nossa discussão. perfeito, perfeito. Falando do trabalho doméstico, que você muito bem pontuou, que é um lado também do trabalho feminino, que isso tem sempre quando a gente está falando do trabalho doméstico, sempre a gente vai ter que pontuar que 90% das trabalhadoras domésticas são mulheres, negras, baixa renda, chefes de família, não é? E com baixa escolaridade. Isso aí já são dados estatísticos Isso. que nós temos em relação a isso. Outro dado Isso importante. tem a ver, inclusive, com a nossa história, né? De colonização. Então, é um Exatamente. resultado, né? Exatamente. E aí entra um outro aspecto, trazendo aí a pandemia para o trabalho doméstico,
o primeiro trabalhador que morreu oficialmente de Covid foi uma empregada doméstica, não é? Que entrou aí para a história, infelizmente, com essa estatística, não é? E aí a pandemia ela trouxe um outro olhar, não é? Também para o empregado doméstico, que foi a condição análoga à escravidão, não é? Que Sim. aí entra dentro do que você falou. Eu chamo, acho que até eu fiz um post relacionado a isso, porque me chamou muito a atenção, né? Um livro que eu li e estudei na época do mestrado de Ciência Política, que é Casa Grande Senzala, né? Que aí, Maravilhoso. pois é, Necessário. Para fazer exato, essa discussão, ele é necessário. ele é Né? necessário. E aí, ele está sendo vivenciado agora por essas trabalhadoras. E aí nós estamos tendo várias denúncias, vários, digamos assim, manifestações, o agir, não é, do Ministério Público do Trabalho, muito importante nesse processo, não é, porque está tentando aí coibir, resguardar, proteger essa vulnerabilidade dessas trabalhadoras, né? E aí nós tivemos já até diversas reportagens, e aí eu penso, né, vai você quem diz, essas reportagens elas poderiam ser trazidas, né, para dentro das pesquisas como dados a serem Sim, apontados. Nós tivemos o caso da Madalena, não é, que ficou inicialmente até numa condição de trabalho infantil, não é? E sim. aí caminhou dentro da linha, não é? Da linha lá de vida dela. Começou como um trabalho infantil. Nem sei, talvez tenha até havido uma condição de sexualização, não é? Porque não foi exposto isso daí. Mas perceba como a gente está bem em Casa Grande Senzala, século Sim. XXI, não é? Aqui no trabalho doméstico, na pandemia. Olha como isso, né? Eu estou escrevendo um artigo sobre isso. Olha como Estou isso, ansiosa. olha como isso está trazendo aí essa triste realidade, não é? Das Eu questões tenho a sensação de sociais. que o fosso da desigualdade, ele aumentou, assim, uma condição assim, inimaginável. E essas pessoas, elas são aquelas pessoas de base que primeiro se desempregam, né? Assim, são aquelas que vão perdendo o emprego. E são exatamente as pessoas que precisam de mais proteção estatal. Exato. E a, Então, e a Brena está lembrando aí isso. uma matéria que saiu, que a Brena já está entrando na vibe aí de pesquisadora. Aí É, uma chamada de uma matéria que exigia que a empregada doméstica fosse vacinada com a Pfizer, né? é, Então, assim, e aí, Juliana, eu sei que a gente, olha, o tempo passa tão ligeiro que a gente nem sente, é. mas olha aí, um outro ponto que para uma segunda live ou para quem está aí, que vai ver depois, olha um outro ponto aí de discussão a ser travado no direito do trabalho, com o direito constitucional, com os direitos humanos, que seria essas exigências para processos de admissão. Até que ponto a gente pode estar tendo esse tipo de especificação para poder contratar o trabalhador, né? A questão da vacinação, né? Existe até a questão do coletivo, por isso que eu falei o direito constitucional. Mas Especificar. as linearidades aí. Tá parecendo o pessoal da diplomacia dos países que não querem receber a gente, né? Eles estão, assim, trabalhando nível máximo, né? Esses empregadores aí. Eles estão realmente. E aí, Brena e Juliana, hoje eu recebi uma outra informação de vaga de emprego. Ó.
Preciso de uma babá em tempo integral para dormir no local de segunda a sábado. Folga apenas no domingo. Até aí, em tese, é tudo bem, desde que saibamos que o empregado doméstico ele tem jornada controlada de 8 horas, desde a emenda constitucional 72 de 2015. E que também não haja problemas em caso eu precise, né, dar uma organizada na casa, no quarto do bebê à noite. Quer dizer, já está dizendo que, né, pois durante o dia há uma empregada na casa, que não se importa em lavar as roupas do bebê, organizar tudo. Ela tem que ter disponibilidade para viajar e a criança ainda não nasceu. Então, preciso, desde o nascimento, o auxílio dessa babá. O valor de 1.200 a 1.300, não vai assinar a carteira, já diz no... As pessoas estão publicizando já que não vão seguir as normas trabalhistas, certo? E para entrar em contato, e que se ela for enfermeira, será um diferencial. Olha o plus aí, né? Ela Enfermeira. quer... ela quer uma enfermeira, uma babá, não é? Uma pessoa que faça todo o serviço de casa e, enfim, não é? E que não tenha direitos trabalhistas, não é? Que não se importe de não ter os direitos trabalhistas, porque ela já diz que não vai estar cumprindo com os mesmos. E é isso, não é? Então, assim, são anúncios de emprego que estão aí publicizados e estamos acatando. E aí a gente pode até pensar, eu não sei se seria um tema ou porque eu fiquei pensando até que ponto está a nossa passividade, não é? Até que ponto está a nossa inércia, não é? Em relação a tantas aberrações que nós estamos vivendo em tantos contextos legislativos. Amiga, eu diria que é, é uma cultura, né? Eu acho que, assim, você falando aí, eu fiquei pensando, a gente falou aqui do Casa Grande Senzala, o que mudou, né? Desde então. O que mudou, de fato, em relação a essa categoria em especial, né? Pois é. Você exigir que uma pessoa fique né, de segunda a sábado sem dormir e você anuncia, né, que você não vai assinar carteira. Se você anuncia isso, você parte do pressuposto que socialmente isso não nada, como é que a gente diz? Não é repreensível, né? Então não tem problema. Afinal de contas, é uma doméstica. Por que ela tem direito a ter carteira assinada, né? E aí eu acho que assim, a partir desse anúncio que eu tenho, eu não sei onde é que ele foi publicado, né? Geralmente em Uhum. redes sociais, no WhatsApp, isso acontece porque eu tenho um grupo de mães e todo dia alguém pede indicação de uma pessoa. Acredito que esse anúncio deve ter chegado por aí. O método histórico, que é um método que as pessoas utilizam sem uma percepção, né, e sem uma clareza metodológica sobre isso, caberia muito bem uma análise histórica sobre o que foi antes, né, as etapas do Brasil e o que a gente tem hoje. Continua, É né? porque na construção da legislação do empregado doméstico, se traça uma linha do tempo muito clara, mais clara até do que dos outros trabalhadores, porque a gente Sim, pode sim. fazer uma caracterização, né, de trabalhadores urbanos, tanto que tem, né, a gente fala no direito do trabalho, trabalhadores urbanos, gerais, domésticos, avulsos e assim, né, a gente vai citando. Então, o trabalhador doméstico, até bem pouco tempo, ele estava realmente numa condição análoga à escravidão. E por que se Sim. diz isso? Porque ele não tinha controle de jornada. Quando eu tenho uma pessoa que ela não tem controle de jornada, é só você se colocar no lugar dele. Você acha bom? Eu não acho bom.
né, o que nos choca, o que nos adoece na pandemia é o fato da gente não ter um direito a. Eu, por exemplo, assim, às vezes eu fico até. A minha irmã até fala comigo, deixa esse celular, né, um pouco, mas é porque às vezes a gente fica assim, será que a pessoa está me procurando para falar? E, gente, a pessoa me procurando para falar não é relacionamento, não. Não é contatinho, não, é chefe, certo? Então, assim, será que tem alguma ligação? Você fica é, na expectativa, desde a hora que você acorda, não é? Antes do seu horário normal, mas você entra na expectativa, né? Dentro do que seria a sua jornada normal de trabalho, ultrapassando a jornada de trabalho, porque entra dentro dos descansos trabalhistas, e aí você vai seguindo dentro de uma naturalização, como se você estivesse realmente disponível, não é, Isso. todo aquele tempo, a ponto de você, né, até se condenar por você não estar ali olhando o celular para ver se não tem, né, uma chamada. Silva, contraditoriamente, a gente agora está se colocando nessa posição, né? Por conta do teletrabalho e aquele direito que a gente falou lá atrás, Sim, né? sim. De, de, de desconexão. Então, assim, são situações que eu me entristeço muito, mas eu acho que esse espaço nosso aqui de discussão, ele é o espaço para a gente rever, né? E trazer reflexões para saber por que, que não mudou ainda, né? O que está faltando para a condição dessa categoria, né, ser modificada? Porque a lei já existe. Existe um comportamento social que ainda não se modificou em relação a isso. Então, assim, isso aí é uma pesquisa realmente que a gente poderia fazer um corte mais profundo, né? E riquíssimo. Minha amiga, eu acho que a gente vai caminhando aqui para os minutos finais. Passou super rápido, Eu né? Eu também acho que a não gente, senti. eu penso que a gente pode repetir, né? Fique à Essa nossa vontade. live, trazer novos temas sobre direito do trabalho, né? Eu queria agradecer a sua presença aqui, que já é a segunda vez que a gente se encontra nesse espaço, é enriquecedora, né? Tornar pública aqui minha admiração por você, pela pessoa que você é e pela profissional que você é também, né? Gabaritadíssima. Não deixem de se, assim, quem não está aqui a convite da professora Silvia, que eu sei que tem muitos convidados dela, não deixe de segui-la, né? Professora Profa Silvia Sampaio, né, amiga? Profa Silvia Sampaio. É porque Exato. tem os underlines, não sei o quê, eu tenho que decorar as páginas de todo mundo, né? Mas muito, muito obrigada. Eu quero dizer que para os convidados da Silvia que não me conheciam, né, sintam-se todos também convidados para nos seguir. Essa é a primeira de muitas que virão por aí sobre temas de pesquisa, né? E essa live ela vai ficar gravada tanto nas nossas páginas quanto eu vou subir pro YouTube. Eu tenho agora uma página no YouTube, queria convidá-los todos também para ir lá, se inscrever e curtir. Chique. Pois é. Porque a gente precisa alcançar também, amiga. Eu pensei assim, bom, eu vou democratizar a pesquisa. Mas e para aquela pessoa que não usa o Instagram, não gosta do Instagram? Tem gente que tem uma certa reticência, né? Tem gente que pela profissão nem pode usar a rede social desse porte, né? E aí a gente resolveu abrir essa página no YouTube para alcançar mais e mais e mais pessoas. Então, assim, eu agradeço cada um de vocês que esteve aqui, né, escutando a gente, acompanhando o debate. Quem não pode ficar até o final, quem chegou atrasado, não importa, né? Foi muito bom estar aqui com vocês. E em breve eu vou anunciar uma próxima com a professora Silvia. Espero que ela já aceite. Já aceitei, você sabe aí da minha imensa admiração, admiração essa que se transformou em respeito e se transformou em carinho, não é? Quanto à sua pessoa, né? Por esse tempo aí que nós convivemos, no seu acompanhamento que você fez na minha dissertação, uma ajuda fantástica, não é? Uma ajuda maravilhosa.
super recomendo o seu trabalho, né? Um trabalho, né, de qualidade, um trabalho de respeito, né? Tanto que houve e estou aqui publicizando isso daí. Fico Quero feliz. fazer uma referência aí, porque a Carol, ela falou da mãe dela, não é? Ser empregada doméstica. Então, Carol, parabéns por procurar saber, não é, os direitos. É assim que nós caminhamos, né, dentro de uma construção de cidadania. É justamente nos reconhecendo como cidadãos que somos e merecedores dos direitos que nós temos na sociedade. Então, parabéns por procurar, não é, saber desses direitos e refletir sobre eles criticamente. Me coloco à disposição, não é? Porque eu estudo mulheres e a Brena colocou aí o estudo dos invisíveis, né? Eu gosto de estudar, eu estudo sobre empregadas domésticas, fico à disposição aí para lhe dar esclarecimentos caso você tenha aí. Então, eu que quero lhe agradecer, Juliana, né? Então, estou sempre disponível para você, sou sua seguidora, sou sua fã e lhe recomendo Ah, sempre, né? Lhe recomendo sempre porque sei da qualidade do seu serviço, né? Da qualidade do seu trabalho, do seu serviço não, da qualidade do seu trabalho, né? Que você faz com amor, com compromisso e aí isso, não externa e quando isso externa a gente, né, só tem a reconhecer e valorar. E ontem, né, como foi dia do amigo, minha amiga, né, parabéns, parabéns aí pelo nosso dia, grata parabéns pela pelo sua nosso dia. amizade, né, grata pela sua E, amizade e a amizade da e Breninha viram também, que outros está aí. encontros. E que E venham viram outros outros encontros. encontros. Gente, amanhã eu Então, quero olha, muito convidar obrigada. vocês. Eu queria só uma licença, é porque eu me lembrei agora, eu quero convidar vocês, né? Amanhã eu vou estar no, eu não sei nem se a expressão é essa, o Ix Legal, que é É isso, uma, que chique. acho que é isso, né? É um evento social organizado aqui pela OAB do Piauí, com o Instituto Meliorem, e eu vou estar falando, né, sobre direito do trabalho, obviamente, só meia horinha, mas é um evento social para ajudar, é segundo o X Legal Online. Então, amanhã é o meu dia, não é? Eu vou falar, deixa eu ver sobre o que é que eu vou falar. Ah, pronto, as atualizações trabalhistas na pandemia e as inscrições são para ajudar a Casa Frederico Ozanam, que é um abrigo de idosos aqui em Teresina, Piauí. Então fica aí o convite para vocês, não é? Eu vou participar, amiga. Seguidores da Juliana, certo? Amanhã é o meu dia, eu estou lá, né, nessa contribuição social aí para esse evento, que é uma parceria da OAB, não é, com o Instituto Meliorem, tá bom? Eu faço questão de divulgar, amiga. Manda para mim, por favor. Pois eu vou mandar, viu? Eu vou até divulgar, tá divulgado, mas a gente se perde, né? Tem que ajeitar essas agendas É, aí. Aí é. eu fui ver e eu disse, meu Deus, já é amanhã. Então, eu vou estar divulgando aí, tenho que me organizar também. Viu? Pois olha, mais uma vez, eu agradeço imensamente. A Carol está perguntando qual é o horário, professora Silvia. É 18 horas. São três palestrantes. É a Liana Portela, primeiro, com as novas mudanças no registro mercantil. Eu, em segundo, as atualizações trabalhistas na pandemia. Não dá para falar tudo, não é? E o Aurélio Lobão, que é o presidente da ESA, com a efetividade da tutela executiva no novo CPC. Sei nada disso daí, dos dois temas. Só sei do meu. Mas você sabe o seu. É, E, inclusive, você deu uma palhinha para a gente aqui hoje, né? Acabou sendo exato. algo bem, né? E eu lhe Exato. agradeço imensamente. Agradeço todo mundo aqui, né? Que esteve aqui com a gente. E já antecipo o convite, né? Para as nossas próximas que virão. A gente aguardem aí as datas, né?
que a gente vai se encontrar em breve novamente. Eu com Professora Silvia, certeza, eu com certeza vou estar aqui nas suas lives, que eu aprendo muito com vocês sempre. eu que aprendo. Na verdade, eu chamo a autoridade sobre o assunto, entendeu? Eu venho aqui só por trás, só, né? Botando a cereja no bolo. Pois olha, pois um beijo. Eu vou desligar a gente por causa do Instagram, né? E eu não posso, nem, sob hipótese nenhuma, perder esse conteúdo aqui, porque ele é valioso. E quem quiser rever, e quem quiser ir lá e comentar e deixar, né, sua impressão, vai ser muito bom. A gente vai agradecer, né, amiga? Como é aí o coraçãozinho, nem sei. Até o Theo sabe fazer isso. Meu Deus do céu, e eu Aprende, Silvio. Até o Theo tenho que sabe fazer. aprender. Pois um Pois é. beijo bem Beijo. grande, né? E até a próxima. Até. Também quero a Alice. Eu Beijo. também quero a Alice. Tchau. Tchau, obrigada. Eu que agradeço.